Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Estudo este realizado pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, Curitiba, Paraná. E sempre comentamos no início que esses estudos eles são gravados e disponibilizados lá no nosso canal do YouTube, na nossa página da casa, que está ali, www do Senhor, para aquelas pessoas que assistem aí esporadicamente, às vezes buscam nas pesquisas, encontram. Se ela quiser assistir os outros estudos, é só entrar no nosso site ou no canal do YouTube, lá tem todos os estudos anteriores, bem também como tem os estudos da Revista Espírita e outros estudos relacionados ao Espiritismo. Sempre avisamos também que esse estudo ele é transmitido ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas. Também lá no site, a pessoa entrando lá vai conseguir o caminho lá para ela conseguir obter o link e participar ao vivo junto conosco. Estou dando continuidade, nós estamos no estudo 39 e já estamos aí na quarta parte, na última parte do Livro dos Espíritos, né? E no estudo de hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos tratar hoje no título, no primeiro título, Decepções, Ingratidão, Afeições Destruídas. Então, na pergunta 937, o Kardec pergunta: para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade não são também uma fonte de amarguras? A resposta: são. Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis? Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo. E o egoísta topará mais tarde com os corações insensíveis, como o seu próprio o foi. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valerão muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor. E não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Seja o bem que houveres feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levado em conta, e aos que vos forem gratos serão tanto mais punidos quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. E na 938, as decepções oriundas da ingratidão não farão de molde a endurecer o coração e ao fechá-lo à sensibilidade? Por um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que, se esse bem for esquecido nessa vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Aí o Kardec faz uma pergunta sobre esse tema, né?
É que é verdade, né? Porque ele vai fazendo a pergunta, assim, para se aprofundando na resposta, e é uma coisa assim que todos nós pensamos, né? Fala, poxa, mas, né? A pergunta, ó, mas isso não impede que lhe ulcere o coração? Isso não impede que ulcere o coração. Ora, daí não poderá nascer a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Pergunta que o Kardec faz aqui. Pode ser preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade é esta. Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de que lamentar tê-los perdido. Mais tarde achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso. Será o meio de vos colocardes acima deles. É difícil isso, né, gente? Aí o Kardec faz um comentário. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que com os seus simpatizem. Dá-lhe ela, assim, as primícias da felicidade que aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. É. E aí agora vai dando continuidade no outro tema, né? Ele faz as questões agora sobre as uniões antipáticas, né, gente? Na 939. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente, só de um lado há afeição, e que mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo ódio? Olha essa resposta, gente. Essa resposta aqui faz que a gente compreenda muita coisa. Não compreendes, então, que isso constitui uma punição? Se bem que passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigado a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrade e em que supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la. Tanto assim que, em muitas uniões que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituíram, depois de haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente duradouro, eterno amor, porque assente na estima. Cumpre, não se esqueça, de que é o espírito que ama, e não o corpo. De sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Duas espécies há de afeições: a do corpo e da alma, acontecendo com frequência tornar-se uma pela outra. Quando pura e simpática,
a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem que muitas vezes os que julgam amar-se como eterno amor passam a odiar-se, desde que a ilusão desfaça, né? Olha aí, gente. Na 940. Não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos, quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Essa pergunta é interessante, né? Que às vezes existe algumas situações que as pessoas ali já se programam de viver junto, né? Olha a resposta. Amaríssimos, com efeito. Essa, porém, é uma das infelicidades de que sois. As más das vezes, a causa principal. Vou repetir de novo. Amaríssimos com efeito. Essa, porém, é uma das infelicidades de que sois. As mais das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julga porventura que Deus te constranja a permanecer junto dos que desagradam? Olha a pergunta que ele faz na resposta, o que ele coloca ali, né? Deus, nessas uniões, ordinariamente, buscai a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que ventura de uma afeição mútua. Sofreis, então, as consequências dos vossos prejuízos. É. E aí o Kardec busca compreender um pouquinho mais, faz uma outra pergunta, ali está. Mas nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? É. Há. E para ela é uma dura expiação. Mas a responsabilidade da sua desgraça recairá sobre os que lhe tiveram sido os causadores. Se a luz da verdade já lhe houver penetrado a alma, em sua fé no futuro, aurirá consolação. Todavia, à medida que os preconceitos se enfraquecem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. Eu fico imaginando, assim, naquelas épocas antigas, daqueles costumes de algumas regiões, né, que tinham, que ainda hoje existe alguma questão ligada ao costume indiano, algumas regiões lá, que a pessoa, já desde pequena, o casamento era decidido pelos pais, né? Já era acertado os casamentos, a pessoa tinha que casar com ele, com aquele, tudo por interesses, né? Aquelas questões dos reis, de tudo, das princesas, você imagina essas questões, né? E dando continuidade, uma outra questão bem importante também, que a gente tem muita dúvida, né? Que é o temor da morte. Na 941. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor? Tendo elas diante de si o futuro? É uma resposta. Falece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas que queres? Se procuram persuadi-las, quanto crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhe disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede então que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo tem, não podem admitir tal coisa e se fazem ateias ou
materialista. São assim levadas a crer que além da vida presente, nada mais há. Quanto aos que persistiram nas suas crenças da infância, essas temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele certeza do futuro. A esperança falou, contar com uma vida melhor. E a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Aí o Kardec faz um comentário sobre essa questão, né? O homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra apenas gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade, numa tortura perpétuas. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas suas afeições e esperanças. O homem moral, que se colocou acima das necessidades factícias, criadas pelas paixões, já nesse mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções. E as contrariedades lhe deslizam por entre a alma, sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. É. E na 942, Kardec continua perguntando. Pessoas não haverá que acham tanto banais esses conselhos para ser feliz na terra, que neles vejam o que chamam lugares comuns, sediciosas verdades, e que digam que, afinal, o segredo para ser feliz consiste em saber cada um suportar a sua desgraça? Pergunta, né? Há as que isso dizem em grande número, mas muitas se parecem com certo doente, a quem o médico prescreve a dieta. Desejariam curar-se sem remédios e continuando a apanhar indigestões. E essa aqui é outra questão bem interessante agora que vamos entrar, né? Que é uma questão assim que, infelizmente, no atual momento da humanidade, estamos passando realmente com um aumento muito grande dessas questões de suicídio, né? Então agora o tema aí é desgosto da vida, suicídio. E na questão 943, Kardec coloca: de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? O Espírito responde: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da sociedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra conflito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Outra questão, tudo sobre relacionado ao suicídio, né?
Na 944. Tem o homem direito? Está bem claro. Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Aí o Kardec, quando ele viu essa pergunta voluntário, ele já fez uma questão lá, né? Meio automático. Não é sempre voluntário o suicídio? A resposta. O louco que se mata não sabe o que faz. 945. Que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Insensato. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Essas respostas são bem duras, né? 946. E do suicídio cujo fim é fugir aquele que o comete as misérias e as decepções deste mundo? Pobres espíritos, que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem, e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que a suportam sem se queixar, que serão recompensados. Porém daqueles que esperam a salvação, do que na sua impiedade chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir de linguagem deles, podem, com efeito, favorecê-los por um momento, mas para lhe fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras. E aí a questão número A. Os que hajam conduzido os desgraçados a esse ato de desrespeito, sofrerão as consequências de tal proceder? Olha a resposta, hein? Ó, isso. Ai deles. Responderão como por um assassínio. 947. Pode ser considerado suicida aquele que, a braços com a maior penúria, se deixa morrer de fome? É um suicídio. Mas os que lhes foram causa ou que teriam podido impedi-lo são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Todavia, não penseis que sejam totalmente absolvidos, se lhe faltaram firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho. Quero dizer, se for desses homens em que o orgulho anula os recursos da inteligência, que curariam de dever a existência ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam sua posição social. Não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para com aqueles que nada falta e que vos falta às costas. Assim precisais dele? Sacrificar a vida, a consideração desse mundo, é estultícia. Porquanto ele a isso nenhum apreço dá. Continua sobre o mesmo tema, né? Na 948. É tão reprovável como que tem por causa o desespero o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má?
O suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de um, haverá duas. Quando você teve coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a de lhe sofrer as consequências. Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores de sua justiça. A 949. Será desculpável o suicídio quando tenha por fim obstar a que a vergonha caia sobre seus filhos ou sobre a família? O que assim procede não faz bem, mas como pensa que o faz, Deus lhe leva em conta, pois que é uma expiação que ele impõe a si mesmo. A intenção lhe atenua a falta. Entretanto, nem por isso deixa de haver falta. Ademais, eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos, e deixará de haver desses suicídios. Aí o Kardec faz o comentário. Aquele que tira a si mesmo a vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que dá mais apreço à estima dos homens do que a de Deus, visto que volta para a vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo privado dos meios de repará-los durante a vida corpórea. Deus geralmente é menos inexorável do que os homens. Perdoa aos que sinceramente se arrependem e atende à reparação. O suicídio nada repara. 950. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Outra loucura. Que faça o bem e mais certo estará de lá chegar, pois matando se retardará a sua entrada no mundo melhor, e terá que pedir-lhes seja permitido voltar para concluir a vida que pôs termos sob o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abra ninguém o santuário dos eleitos. Novecentos e cinquenta e um. Não é às vezes meritório o sacrifício da vida, quando aquele que o faz visa salvar a de outrem, ou ser útil aos seus semelhantes? Isso é sublime, conforme a intenção. Em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio. Deus, porém, se opõe a todo sacrifício inútil e não o pode ver de bom grado se tem orgulho a manchá-lo. Só o desinteresse torna meritório o sacrifício, e não raro quem o faz guarda oculto um pensamento que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. E o Kardec comenta: todo sacrifício que o homem faça à custa da sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque resulta da prática da lei da caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno, e que maior apreço dá ao homem, não comete atentado ou que a ela renuncia pelo bem de seus semelhantes. Cumpre um sacrifício, mas antes de cumprir, deve refletir sobre se sua vida não será mais útil do que sua morte. Interessante, né, gente? 952. Comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia que lhe haviam apressar o fim, porém a que não podia resistir por havê-las hábito mudado
em verdadeiras necessidades físicas, é um suicídio moral. Não percebeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, a falta de coragem e bestialidades acrescida do esquecimento de Deus. Será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? Olha que ele fez aquela pergunta ali, fez a pergunta em relação ao que se era mais culpado. Olha, é mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há muitas vezes uma espécie de desvairamento que alguma coisa tem da loucura. O outro será muito mais punido. Por isso que as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Aí na 953. Quando a pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar-se de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? Isso aí dá muito debate, né, tal, da questão da eutanásia aí, né, que eles sempre volta à tona sobre isso, né, tem direito de tirar a vida, né. Mas olha que a resposta. É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento? E aí ele faz a pergunta aqui. Concebe-se que nas circunstâncias ordinárias o suicídio seja condenado. Mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável e que a vida só é encurtada de alguns instantes. Ele fez uma afirmação, Kardec fez uma colocação, e o Espírito respondeu. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador, né? E ele faz uma questão B. Quais, nesse caso, a consequência de tal ato? Uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. Na 954. Será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Não há culpabilidade quando não há intenção ou consciência perfeita da prática do mal. 955. Podem ser considerados suicidas e sofrem as consequências do suicídio as mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos? Na revista Espírita fala alguns casos disso, né? Tem algumas religiões lá no Oriente, não sei onde, na região lá da África, quer dizer, quando o cara morria, aí as mulheres também têm que se queimar, né? E elas faziam isso, né? E olha a resposta. Obedecem ao preconceito, e muitas vezes mais à força do que por vontade. Ó. Julgam cumprir um dever, e esse não é o caráter do suicídio. Encontram desculpa na nulidade moral que as caracteriza na sua maioria e na ignorância em que se acham. Esses usos bárbaros e estúpidos aparecerão com o advento da civilização. 956. Alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhe eram caras, se matam na esperança de juntar-se-lhes, né? Voltar de novo, encontrar novamente.
a resposta. Muito diverso do que esperam, o resultado que colhem. Em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, deles se afastam por longo tempo, pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e insulto que lhe fazem com a dúvida da sua providência, que fazem com a duvidarem da sua providência. Pagarão esses instantes de loucura com aflições maiores do que eles pensaram abreviar, e não terão para compensá-la a satisfação do que esperavam. Está lá 934 é seguinte, que volta. Comenta sobre isso, né? Na 957, quais em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Essa resposta é bem interessante, que muitas pessoas ainda equivocadamente criam-se a certas algumas teorias aí que é um pouquinho bem estranha, né? Olha a resposta disso aqui, ó. Muito diversas são as consequências do suicídio. Então, gente, não tem esse negócio que muito fala, que tem que ficar lá no caixão, que ficar lá não sei o quê, que ficar vendo. Não, começa por aí a resposta. Não há penas determinadas. E, em todos os casos, correspondem sempre às causas que produziram. Eu acho importante nós saber isso aí para dar essa resposta, né? Porque eu vejo até no meio espírita, muitas vezes, umas pessoas criando umas questões aí meia estranhas, né? Dizendo que vai acontecer isso, acontecer aquilo, né? Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. Olha, é o desapontamento. A sorte, porém, não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outras em novas existências, que será pior do que aquela cujo curso interrompido. Eu acho muito bacana essa resposta, porque eu já ouvi muitas palestrantes, muitas pessoas falando, que suicida, tem que ficar lá junto com o corpo, até acabar não sei o quê, que ficar não sei o quê, corpo vital. Gente, vamos estudar as obras básicas, que eu acho que isso aqui faz muito mais sentido, né? Primeiro ele colocou todas as questões lá da diversidade das causas que podem causar o suicídio, né? Fez toda aquela pergunta ali. E é claro que, de acordo com todas aquelas circunstâncias ali, que vai ser, que tem que ser assim, né? Não pode ser uma coisa, uma regra geral, né? E que ele coloca aqui apenas como certo aqui, que é o desapontamento, e é certo, né? E aí o Kardec faz um comentário dele sobre isso. A observação realmente mostra que os efeitos dos suicídios não são idênticos. Alguns há, porém, comuns a todos os casos de morte violenta, e que são consequência da interrupção brusca da vida. Há, primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por estar quase sempre esse laço na plenitude da sua força, no momento que é partido. Ao passo que, no caso da morte natural, ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes desfaz antes que a vida haja extinguido completamente. As consequências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, seguindo-se a ilusão de que durante mais ou menos tempo o espírito conserva de que ainda pertence ao número dos vivos. A afinidade que permanece entre os espíritos e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito, que assim, a seu malgrado, sente os efeitos da decomposição, donde ele resulta uma sensação cheia de angústias e de terror. Estado esse que também pode durar pelo tempo que deveria durar a vida que sofreu a interrupção. Vê bem que está falando, em alguns, né? Não é geral. Ó, ele repete aqui de novo. Não é geral esse efeito, mas em caso algum, o suicídio fica isento das consequências da sua falta de coragem.
e cedo ou tarde expia, de um modo ou de outro, a culpa que incorreu. Assim é que em certos espíritos que foram muito desgraçados na terra, disseram ter se suicidado na existência precedente e submetido voluntariamente a novas provas para tentarem suportá-las com mais resignação. Em alguns, verifica-se uma espécie de ligação à matéria, de que inutilmente procuram desembaraçar-se, a fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, lhes conserva interdito. A maior parte deles sofre, apesar de haver feito uma coisa inútil, pois que só decepções encontram. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todos nos dizem, em princípio, que ninguém tem direito de abreviar voluntariamente a vida. Entretanto, por que não se tem esse direito? Porque não é livre o homem de pôr termo aos seus sofrimentos? Ao Espiritismo, olha a colocação dele aqui. Ao Espiritismo estava reservado demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é uma falta somente por constituir infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas também um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. O contrário é o que se dá como nos ensinam, não há teoria, porém os fatos que eles nos põem sob as vistas. Tá aí, gente, hoje, como terminou esse capítulo, né, ficou um pouquinho mais curtinho, que já no próximo estudo nós vamos entrar aí no capítulo 2, essa parte 4, que daí já começa a ficar um pouquinho mais interessante, né? Das penas, tudo é interessante, mas ele já começa, eu acho que a gente sempre, eu pelo menos, gosta de saber dessas questões das penas e gozo futuro, né? Que deve rolar por nada, vida futura, instituição das penas e gozo futuro, intervenção de Deus nas penas e recompensa, natureza das penas e gozos futuros, penas temporais, expiação e arrependimento, isso é uma coisa também bem interessante de estudar, duração das penas futuras, ressurreição da carne, paraíso, inferno e purgatório. Isso aí é o tema que nós vamos estudar no próximo estudo. Como sempre, nós deixamos livre aí para alguém, se alguém quiser fazer algum comentário, pode falar, Fabrício. A gente percebe na época de Kardec uma preocupação maior com o suicídio voluntário, né? Mas a gente trazendo isso, acho que mais para os nossos dias, a gente também tem uma preocupação tão grande, não sei, mas talvez até maior, com o suicídio involuntário, né? Porque aquela coisa de tudo é permitido, né? As pessoas se fazendo mal, né? E sem refletir, né, nesse mal que fazem a si mesmo, né? E se dando a esse suicídio involuntário. Não é bem uma pergunta, né? É um pouco de reflexão, né? Não, mas você está certo, porque eu também penso assim, que na época de Kardec, naquela época, a sociedade era de uma maneira um pouco diferente, as pessoas tinham muito mais, você vê que ele comenta muito ali sobre aquela questão assim dos costumes da família, do orgulho, né? Era diferente. Então as pessoas ali, eles se envergonhavam, por exemplo, com os atos, né? Que acontecia lá, que ele falava o cara cometia uma coisa, ele ficava tão envergonhado que ele muito suicídio. Então por isso que ele bate muito isso. Naquela época a sociedade era muito assim, né? Que eles era motivo de muita
perplexidade, alguma coisa acontecia, né? Então, hoje não, né? Hoje, como é que você falou, eu concordo com você. Hoje, principalmente com essas questões aí de drogas, ficou muito banal as coisas, né? Então, as pessoas, uma banalidade muito grande, drogas e hábitos totalmente aí, as pessoas vão deixando levar por algumas ideias aí, terríveis, né? Pelos meios de comunicação aí, essas internet aí, tem muitas coisas boas, mas coloca tantas coisas aí que fazem alguns jovens, algumas crianças cometerem até, praticarem suicídios, né? Aí seria meio involuntário mesmo, que ele vai pelo rodão das coisas, né? Eu concordo com você, eu acho que hoje o momento é diferente, né? É isso aí. Olha aí, gente, bastante tema para a gente estudar, né? Olha como é que a filosofia espírita ela é tão rica, né? Faz a gente refletir tantas coisas, né? Eu acho que a importância a gente estudar essa obra, né? Estudar essas coisas assim que eu acho que vale muito a pena da gente. Eu acho que é aí que por isso que fala filosofia mesmo, né? Que a filosofia é isso, que vai gerando cada vez mais perguntas, mais questionamento, né? Então a gente tem que sempre ficar atento a isso. Como ele coloca, eu acho que realmente o espiritismo ele tem essa, vamos dizer assim, essa missão, essa coisa assim, de esclarecer as pessoas sobre isso, né? Porque mostrando todas essas questões para o povo é bem importante. Mais alguma coisa? Quem gostaria de fazer a prece? Juliana, vai fazer a prece hoje? Não consegue fazer? Boa noite, seu Pereira. Não, hoje eu consigo. Eu consegui arrumar o meu microfone. Vamos elevar nossos pensamentos, esquecer os nossos problemas do dia a dia. Primeiramente, agradecer ao nosso Deus, ao Senhor Jesus, por mais este dia, este curso, que possamos sempre estarmos reunidos com saúde, que todos os irmãozinhos que aqui se aproximam em busca de ajuda possam ser atendidos para nossa evolução, para nossa sabedoria. Que o Senhor Jesus esteja sempre junto conosco em todos os momentos, nos dando forças e proteção. Que assim seja. Boa noite a todos. Então, boa noite a todos. Até o próximo estudo da semana que vem. Boa noite a todos. Muito obrigado.